verso 12. Esse é um verso conhecido e muito lindo. Está escrito assim: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Glória a Deus. Como é que diz o texto? Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. A igreja de Deus nesse mundo não precisa ter medo de nada, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos fortalece, porque nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você já ouviu dizer que para tudo nessa vida tem solução, só não tem para a morte? Pois tem solução para a morte, sim. Nosso Senhor disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim jamais morrerá eternamente. Deus seja louvado. A gente não tem medo de nada, nem da morte, se bem que a gente também não deseja, né? Deixa esse trem para lá. Mas se ela chegar, a gente sabe que não é o fim, porque a sepultura não é nossa morada definitiva. Nossa morada definitiva é a casa do Pai, e é para a casa do Pai que nós estamos indo. Eu gosto quando Davi diz assim: em Deus nós faremos proezas, faremos coisas impensáveis, inimagináveis, extraordinárias. Se nós estivermos em Deus, nós realizaremos nossos sonhos e iremos além dos sonhos que temos, porque Deus é infinitamente capaz de fazer por nós além daquilo do que pensamos ou pedimos. Em Deus nós iremos além das nossas expectativas e sonhos. Mas não se esqueça, o texto bíblico diz: em Deus. Não é porque você é bonitinho, não. É bonitinha, está aí com sua escovinha progressiva bem feita, né? Não é porque está de terninho aí, todo engomadinho, se achando. Não, não é por sua beleza, por sua aparência. A aparência tem seu valor, né? Mas tem coisas na vida que valem muito mais do que aparência, do que dinheiro. Em Deus, diz Davi, nós faremos proezas. Se nós estivermos ligados a Deus, não é pela beleza, não é pela aparência, não é pelo conhecimento, não é pela experiência, não é pela sabedoria, ainda que tudo isso tenha seu valor, mas a promessa para o povo de Deus alcançar o inalcançável e realizar aquilo que é humanamente falando impossível, é se o povo de Deus permanecer em Deus. Por isso Davi diz: em Deus nós faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Existem adversários, a gente não pode se iludir. Adversários visíveis e invisíveis, mas eles, se nós estivermos em Deus, eles todos serão vencidos, porque o nosso Deus calca aos pés os nossos adversários. Davi está dizendo assim: nosso Deus derruba, Ele vence, Ele humilha, Ele supera nossos adversários. Não importa quem eles sejam, quantos eles sejam, eles todos em Deus serão vencidos. Glórias ao Senhor. E quem escreveu essas palavras sabia o que estava dizendo, não é? Você se lembra quando Davi ainda era um jovenzinho e esteve diante de um Golias, do gigante Golias, com seus 3 metros de altura? Não é fácil quando o baixinho fica perto de um grandão. No Quarteto Arautos do Rei agora tem um grandão, e eu evito ao máximo ficar perto dele, porque a presença dele ressalta a minha pequenez. Eu não acho isso legal. Ah, mas é engraçado. Quando a gente vai tirar fotos assim junto, eu corro para perto do pastor Jader. Sabe o pastor Jader? Eu digo assim: Jader, vamos ficar aqui os baixinhos juntos. Aí o Jader se sente confortável ali. Mas na verdade eu só estou usando o Jader para eu me sentir grandão, porque ele é menor que eu. E vocês sabem que a alegria de um baixinho é achar outro menor, né?
Oh, eu fico imaginando quando Davi, jovenzinho, diante do grandão, oh, ele se sentiu humilhado. Isso é muito ruim. Mas era um baixinho espiritual. E os baixinhos espirituais, eles se tornam grandes pelo poder de Deus. Amém? Consola aí para os baixinhos todos. Davi disse assim: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, pois eu vou contra você, em nome do Senhor Deus de Israel, a quem você tem afrontado. E saiba de uma coisa, seu grandão, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e toda a terra, disse Davi, saberá que há Deus em Israel. E ele foi para a batalha, e foi uma pedrada certeira, e o grandão caiu. Porque em Deus faremos proezas. Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Mas, meus irmãos, nós precisamos estar em Deus. E aqui está a razão de não raras vezes nós sermos derrotados, tanto em nossa experiência individual quanto em nossa experiência coletiva. Que pena. Especialmente depois de alguns anos de conversão e frequentando a igreja, muitos, em vez de aprofundarem sua caminhada com Deus, eles passam a viver um cristianismo, um adventismo superficial, e nós nos tornamos arrogantes, autossuficientes, convencidos. Nos julgamos ricos e abastados e não precisamos de coisa alguma. E Deus olha para nós e diz assim: pobres, miseráveis, cegos e nus. Vocês já repararam que muitas vezes os crentes mais novos na fé são mais espirituais do que os mais antigos? Que coisa estranha isso, não é? Quando eu quis me tornar pastor, uma das coisas que eu pensava que seria legal ser pastor era assim, que sendo pastor eu já estaria salvo. É verdade. Eu era adolescente e eu pensava assim muitas coisas sobre o ministério, e uma das coisas que eu pensava era assim: não, sendo pastor eu vou ser um homem espiritual, vou ser um cristão exemplar. Sendo pastor, eu vou viver em oração, em estudo da palavra. Sendo pastor, eu vou estar muito perto de Jesus, eu vou estar muito perto do céu. Sendo pastor, meu visto para o céu já está prontinho. É só chegar a hora e Jesus dizer: vem, entra no gozo do teu Senhor. Mas sabe que o tempo passou e eu descobri uma coisa: que até os pastores, eles podem estar perto do altar, mas o coração deles está longe de Deus. Todos nós, seres humanos, corremos um sério risco de nos tornarmos crentes arrogantes, autossuficientes, convencidos, pensando que é por nossa capacidade, nossa inteligência, nossa beleza, nossa experiência, nosso conhecimento, que nós faremos grandes coisas para Deus. E esta é a razão porque muitas vezes nós vivemos um cristianismo tímido, infrutífero, inoperante, improdutivo, porque muitas vezes nós não estamos em Deus. Minha maior luta, irmãos, como pastor, eu posso abrir meu coração para vocês. Minha maior luta como pastor é orar todos os dias, é todos os dias estudar a palavra, é todos os dias me humilhar na presença do Senhor e reconhecer minha indignidade, porque a minha natureza diz que eu não preciso mais disso. Eu já cheguei num ponto que não preciso mais disso. Ó, bonitão, pura ilusão. Quanto mais pensa assim, mais feinho está ficando, mais cego, mais nu,
mais pobre. Eu me lembro uma vez, li uma revista cristã, onde um repórter perguntou ao pastor Billy Graham. O pastor Billy Graham morreu ano passado. É considerado por muitos o pregador do século XX, um grande evangelista. E um jornalista perguntou ao pastor Billy Graham assim: pastor Billy Graham, qual foi sua maior tentação durante todo o seu ministério? E antes que Billy Graham respondesse, o repórter disse assim: pastor, teria sido porventura a questão de fama, de popularidade, querer se tornar uma estrela? E o repórter deu outra opção para ele e disse assim: talvez foi dinheiro, assim, a tentação de querer enriquecer com o ministério pastoral. E ainda deu uma terceira opção para o Billy Graham, disse assim: pastor, será que foi mulher, sexo oposto? Qual foi sua maior tentação? Fama, dinheiro ou mulher? Billy Graham disse assim: todas essas tentações foram reais, porém minha maior tentação foi viver o ministério pela minha própria capacidade, me tornando autossuficiente, independente de Deus. Irmãos, quantas vezes nós temos vivido dessa maneira, não é? É impossível ser cristão sem Cristo. Se você não tem feito proezas, coisas grandiosas, e vencido seus adversários, começando pelo que está dentro de você, que é seu próprio eu, sua própria natureza inferior, isso é uma indicação de que você não está em Deus. Porque quando eu e você e nós como igreja estamos em Deus nós fazemos proezas, porque nosso Deus vence todos os nossos adversários. As nossas derrotas, sejam individuais ou coletivas, são indicativos inegáveis de que nós não estamos em Deus. Cada um de nós precisa todos os dias se humilhar aos pés da cruz e clamar ao Senhor por uma nova conversão, um novo batismo do Espírito Santo, uma nova experiência de renovação espiritual. Senão, irmãos, nós seremos vencidos. Que Deus nos abençoe. Fica com medo não, viu? A luta é grande, mas a vitória é certa. Se você estiver em Deus. Se ficar sozinho vai morrer, mas se ficar com Deus vai viver. E é vida eterna. Porque em Deus nós faremos proezas. Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Há 3 filhinhos de Deus que hoje, diante de todos nós e sobretudo na presença do Senhor, estão se entregando a Deus através do santo batismo. Amém. E eu já vou então começar aqui esse momento sublime. É claro que essa festa espiritual de louvor e gratidão a Deus não poderia ficar sem batismo, não é? Afinal de contas, o batismo nos lembra a nossa missão como igreja. E o batismo nos dá a certeza de que, a despeito das nossas limitações, o Senhor ainda tem agido em nós, por meio de nós. O batismo é um testemunho vivo de que o Espírito Santo ainda está trabalhando por meio da sua igreja e alcançando homens e mulheres. Eu vou convidar então já o pastor, acredito que vai ser o pastor Josias, que venha com a